Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam todos bem. Vamos mais uma aula de geografia, um vídeo aula. Nós vamos continuar sobre o assunto energia, as fontes de energia no mundo. Vamos falar um pouquinho sobre também as fontes de energia no Brasil. Vamos lá, segunda parte. Espero que vocês estejam todos com muita saúde. Fontes de energia. Carvão mineral, encontrado em estados rochosos sedimentares, das rochas sedimentares. Originou-se da composição de restos orgânicos de antigas florestas que existiram em certas regiões do globo e no final da era paleozoica. Fonte de energia que moveu as primeiras máquinas a vapor. Isso na primeira revolução industrial, neste período. O carvão mineral constitui hoje a segunda fonte energética mais utilizada no mundo. Esta fonte de energia é utilizada nas usinas termoelétricas, também matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, como asfalto, pinche, plásticos, tintas, corantes, inseticidas. O carvão mineral é o mais abundante fonte de energia não renovável do mundo. Talvez seja suficiente para os próximos 200 anos. Suas reservas estão distribuídas em maneira desigual, 57% nesses países: Estados Unidos, Rússia e China. Vamos para o gás natural. O gás natural é um combustível fóssil de origem orgânica formada basicamente por hidrocarbonetos leves gasosos, principalmente de metano. É a terceira fonte mais utilizada no planeta. Além de baixo custo, é responsável por 24% da energia no mundo, da matriz energética mundial. E polui menos do que os outros combustíveis fósseis. O carvão natural é largamente utilizado no consumo doméstico e o chamado gás de cozinha. Energia nuclear ou atômica. Com a crise do petróleo de 1970 a 1980, vários países industrializados no hemisfério norte passaram a investir em pesquisas e tecnologias voltadas para a construção de usinas nucleares. A questão da dependência do petróleo. Então, eles queriam deixar de existir essa dependência do petróleo e teve de investir em usinas nucleares, pesquisas. Os países que possuem usinas nucleares são Estados Unidos, Alemanha, França e Inglaterra. Em especial, daqueles que não dispunham de recursos energéticos abundantes, como a Bélgica, a Holanda, o Japão, a Suíça, e se estender em outros países, como o Brasil, o México, a África do Sul, Índia, Coreia do Sul e outros. Hidrelétricas. As usinas hidrelétricas, chamadas hidroelétricas, geram energia elétrica renovável, limpa, não poluente e de baixo custo de operações. O aproveitamento dessa energia depende, portanto, do potencial, que por sua vez depende de certas condições naturais, como a existência de rios com desníveis mais acentuados ou com quedas de água em seus cursos com leitos volumosos. Fontes de energia no Brasil. As grandes transformações econômicas ocorridas no país a partir daquela época desencadearam
pelos processos da industrialização e urbanização, aliada a expressivo e crescimento demográfico, geraram uma enorme crescente demanda de energia. No contexto dessas transformações, o governo federal, o governo Getúlio Vargas, canalizou grandes investimentos para o setor energético, sobretudo para a exportação de petróleo. Em 1939, começou a ser explorado o primeiro poço de petróleo no país, nas proximidades da cidade de Salvador, no estado da Bahia. Petróleo da crise à autossuficiência. O governo brasileiro investiu no aumento da produção interna para diminuir sua dependência do petróleo importado. Os investimentos estatais no setor levaram não somente à descoberta de novas reservas, sobretudo na plataforma continental, mas também ao desenvolvimento de técnicas mais avançadas de exploração. Com isso, a produção interna do petróleo cresceu ao longo das décadas de 1980 a 1990, dando um salto ainda maior depois de 1995, quando a quebra do monopólio estatal, até então exercida pela Petrobras, permitiu que outras empresas privadas e estatais atuassem no setor. Em 1997, para disciplinar a participação dessas empresas no setor, foi criada a Agência Nacional do Petróleo, ANP, órgão ligado ao Ministério das Minas e Energia, que ficou com a função de regular, contratar e fiscalizar as atividades ligadas ao petróleo e ao gás natural no país. Com o crescimento da produção interna decorrente da perfuração de novos poços e da descoberta de grandes campos de petróleo em alto mar, a produção brasileira se tornou suficiente para abastecer o mercado interno. Ao alcançar a autossuficiência na produção do petróleo, o país praticamente eliminou a dependência em relação ao exterior e aos riscos econômicos gerados em caso de novas crises no setor petrolífero internacional. A matriz energética brasileira. Ao longo das últimas décadas, os investimentos em fontes de energia não renováveis, petróleo e também fontes renováveis, hidroeletricidade e etanol, produziram mudança significativa na matriz brasileira, energética. O gás natural e o carvão mineral. O gás natural corresponde hoje a 3,5% de toda a energia consumida no país, sendo a segunda fonte não renovável mais utilizada. O governo brasileiro teve que recorrer à importação do gás boliviano. Carvão mineral na matriz energética brasileira é pequena, cerca de 4,5%. Suas reservas são pouco expressivas e são encontradas nos estados do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Essas reservas apresentam carvão em baixa qualidade, com elevado teor de enxofre e menor poder calorífero. Utilizam para o consumo metalúrgico e energético nas usinas termoelétricas locais.
o que obriga o país a importar grande parte do carvão mineral que consumimos. Energia nuclear. Entre as décadas de 1960 e 1970, em pleno regime militar, o governo colocou em prática seu projeto nuclear, voltado para o domínio de tecnologia com dupla finalidade. Produzir energia elétrica e o segundo, abrir caminhos para a fabricação de armamentos nucleares. Em 1985, o país inaugurou sua primeira central nuclear, Angra 1, construída no município de Angra dos Reis, e no Rio de Janeiro. Em 2001, a segunda entrou em funcionamento, Angra 2. Em 2008, após ano de paralisação, o governo federal retornou às obras da construção de Angra 3. O programa nuclear brasileiro ainda enfrenta várias outras críticas. A primeira, ele fala dos movimentos ambientalistas. Questiona a localização geográfica das usinas, onde elas estão localizadas. Segundo ponto, elas são construídas nas proximidades dos maiores centros consumidores de energia do país. As suas construções. Terceiro ponto, ao destino dos resíduos radioativos gerados pelo combustível nuclear. Ainda não existe uma destinação final para esse lixo nuclear. Seu lixo ainda continua, dentro o espaço onde está localizada as usinas nucleares, Permanece lá provisoriamente, no complexo da usina, o lixo. Vamos para a atividade. Vocês vão ler o texto da página 75 e vão responder as questões da letrinha A e a letrinha B. Observe direitinho o texto, as imagens e respondam, tá ok? Fique em paz e fique com Deus.